Em pouco mais de 1000 anos, um pequeno conjunto de aldeias do Lácio, na Península Itálica, deu origem a um vasto império que alcançou cerca de 3,5 milhões de quilómetros quadrados, alargando-se da atual Escócia à antiga Mesopotâmia, do deserto do Saara aos Cárpatos da Europa. O seu centro foi o mar Mediterrâneo, a sua capital, a cidade de Roma. Circulavam por todo o mundo romano cereais, vinho e azeite numa economia à escala do império, o que justificou a existência de uma única moeda e a difusão do direito romano. Mas as diferenças mantinham-se num tão intenso império. Na língua, pois cada região adotou o latim mas cruzou-o com o seu falar indígena; na religião, onde os deuses do panteão romano conviviam com as divindades antigas. Uma unidade com muita diversidade era assim o Império Romano. Talvez por isso a sua resistência e longevidade, mas também o seu prestígio e riqueza. No início do século II d.C., o Império Romano alcançou a sua máxima dimensão geográfica. Apoiando-se numa administração eficiente, as províncias conquistadas foram sendo governadas com sucesso, nem todas de forma fácil. A conquista da Península Ibérica revelou-se longa e difícil, devido à resistência mostrada pelas populações naturais, intituladas genericamente de lusitanos. Deveu-se ao Imperador Augusto a submissão total e o domínio da península, no ano 19 a.C. O processo de romanização da Hispânia assinalou a construção de uma rede de centros urbanos que se sobrepôs à geografia pré-existente. A economia de subsistência das tribos locais deu lugar progressivamente a grandes unidades de exploração agrícola e à especialização de atividades como a produção cerâmica ou a mineração. A localização privilegiada de Lisboa, a Olísipo romana, junto ao Atlântico, com abrigado Porto de Mar e junto a uma importante via natural de penetração para o interior, o Rio Tejo, determinou a sua relevância no contexto dos centros populacionais do extremo ocidente peninsular. Assistiu-se a um crescimento exponencial da atividade comercial, agora a uma escala muito mais elevada, a do Império, mantendo-se, porém, as pequenas economias locais e regionais. Apesar da chegada de colonos imigrantes da Península Itálica ou de zonas mais desenvolvidas do Império, a população indígena dominou sempre, tendo ocorrido alterações ao nível da sua organização social, com impacto nas relações sociais e na onomástica. O território de Loures acusa forte ocupação, sobretudo em época imperial, com especial incidência a partir do século II d.C. Faria parte do município olisiponense, com estreita relação com a cidade de Olisipo, pela vizinhança geográfica. Beneficiava também da proximidade do Rio Tejo e da bacia do Rio Trancão. Seria um território ocupado por unidades de produção de caráter rural, como os casais agrícolas e as vilas. Identificaram-se até à data, seguramente, duas vilas, em Frielas e em Unhos, sendo que existem vestígios ou referências a outras. Entenda-se uma vila como uma propriedade compreendendo a habitação do senhor e as construções destinadas aos escravos, à exploração agrícola e ao armazenamento e transformação dos produtos. É provável que no concelho de Loures tenham existido, igualmente, alguns vicos, ou seja, aglomerados populacionais, um em Sacavém, outro em Loures, no sítio das Almoinhas. Neste último, foram descobertos 3 fornos de cerâmica, de câmara circular, canalizações, tanques, um ostrino, sepulturas de incineração e de inumação, diversos edifícios. Conforme as regras da boa gestão agrícola defendidas pelos pensadores romanos, estas propriedades deveriam ser autossuficientes, possuindo ainda meios para importar cerâmica fina e juntar recursos monetários, integrando-se nos circuitos comerciais. Esta rede de unidades de produção seria, necessariamente, suportada por um sistema viário terrestre, complementado pela rede hidrográfica que, à época, teria uma importância relevante na economia, transporte de mercadorias e mobilidade das populações. Se de início a construção de estradas constituiu uma imposição de estratégia militar para a conquista e dilatação territorial do Império, mais tarde tornaram-se em verdadeiras vias para as quais fluíram pessoas e bens, fomentando o comércio interregional e a troca de conhecimentos.
Na relação com a morte, os romanos olhavam-na como uma simples mudança de vida. Os ritos fúnebres da época me mostram que, quando se colocava o corpo na sepultura, acreditavam que encerravam lá algo com vida, se não vejamos. Não raras eram as sepulturas que levavam taças ou copos com alimentos, frasquinhos de perfume e óleos, objetos de uso pessoal do defunto. No final das cerimónias fúnebres, era costume chamar 3 vezes a alma do morto pelo nome que usara em vida, fazendo-se-lhe votos de vida feliz debaixo da terra, usando-se a expressão que a terra te seja leve. Os ritos serviam para atenuar a dor da perda. Havia, como hoje, a necessidade de perpetuar a memória de quem tinha falecido, mandando gravar o seu nome ou pequenas homenagens na pedra, através de pequenas estatuetas que representavam os defuntos, ou ainda construindo pequenos mausoléus. O Império Romano não era uma realidade imutável, nasceu de uma grande cidade que partiu à conquista dos territórios envolventes, enfrentou as grandes potências da época, procurando dominar o mundo. Num território com tais dimensões, procurou-se articular várias soluções governativas com maior ou menor sucesso. Nos finais do século IV depois de Cristo, uma postura de concertação para com os povos germânicos designados de invasores bárbaros e a adoção do cristianismo como religião do Estado, quebrando-se dessa forma o último dos pilares em que se baseava a ideologia imperial, levaram à segmentação política do Império, que a partir de então perdeu a sua unidade. Na Espanha, no ano de 411, o imperador Honório firmou um pacto com os povos germânicos ali instalados. Atribuiu-lhes as províncias da Galécia, Lusitânia e Cartaginense, mantendo no Império a Tarraconense. Assim terminava o domínio romano no atual território de Loures.